Combinação perfeita do soro de leite, né? Então é o whey, e da soja, a proteína da soja. Então, é muito importante termos esse, chamamos de alto teor biológico. Por quê? Porque estes, né, tanto o whey, né, que vem do soro de leite, como a soja, eles te proporcionam com o nutriente que você precisa, que é proteína e carboidrato. E ele oferece na quantidade necessária de uma refeição. Também temos o TCM. O que é TCM? É triglicéridos de cadeia média. E qual é o papel desse produto, desse ingrediente? O papel dele é te dar, então, essa sacietogenicidade por longo tempo. Entre uma refeição e a outra, você não sentir fome. Por isso, ele é muito importante na formulação. Temos mais outra coisa aqui, colágeno hidrolisado. O que o colágeno faz aqui na nossa formulação e por que a gente quis colocar um colágeno hidrolisado? É porque quando você está fazendo uma dieta, quando você sofre uma perda de peso, naturalmente a pele pode sentir uma certa flacidez. Então, o colágeno hidrolisado, ele vem para proporcionar, ajudar a proporcionar uma pele mais firme, um cabelo mais sedoso, mais bonito, a unha mas que não se torne quebradiça. Então, ele tem um papel bastante importante, bastante interessante, e nós fizemos questão de que o nosso shake tenha, então, esse colágeno hidrolisado. Mais um pouco, aminoácidos essenciais. Gente, esses dois nomes parecem um pouquinho complicados, né? L-triptofano e L-leucina. Não é complicado assim se você pensar que o L-triptofano, ele é um ingrediente natural e ele é precursor da serotonina. E por que ele é importante para a gente? Combinado ao B3, que é a niacina, ele faz com que o teu organismo absorva de uma forma melhor. E por que ele é importante? Ele é importante porque ele melhora o humor, né? Porque muita gente, quando está fazendo uma dietinha, fica um pouco mais mal-humorado, né? Porque está cortando o alimento é um item muito importante para deixar a gente alegre durante o dia. E aí tem gente que se sente um pouco mais irritado. Então, o L-triptofano, ele é interessante na fórmula para manter, né, para ajudar no humor. E, inclusive, para poder dormir melhor. Agora, L-leucina, ele é muito interessante porque ele ajuda na síntese do colágeno, que nós produzimos também naturalmente na pele. E essa síntese de colágeno, ele é interessante, de novo, para quê? Para dar sustentação ao músculo, para não deixar a pele cair, continuar dando a firmeza. E, por fim, nós também temos fibras solúveis, que eu acho importantíssimo. Por quê? Porque quando você toma, e o Trim Shake, a recomendação é ter um copinho já dentro, né, dessa lata. E você toma, a recomendação são 300 ml de leite semidesnatado, né? Então, você está naturalmente diminuindo a quantidade que você absorve numa alimentação natural. Então, o que acontece quando você diminui a quantidade de comida? O teu intestino produz menos bolo. E se produz menos bolo, você pode ter algum problema no trânsito intestinal. Então, a polidextrose e a inulina, praticamente você não sente quando você dissolve no leite e toma. Por quê? Porque eles são fibras solúveis. Mas eles são muito importantes na composição, porque eles garantem um trânsito intestinal de uma forma natural. Então, gente, algumas informações interessantes, mas nada como provar, né? Então, vocês podem ver a cremosidade desse produto. Mas, para falar um pouquinho mais sobre ele, além de um grande conhecedor, porque ele já usava o nosso Trim Shake anterior, ele é especialista, porque ele é formado nesta área, na área de naturopatia. Ele também é especialista em nutrição funcional, além de ser um ortomolecular. Ele é o nosso querido Marilúcio Rocha, ele é Blue Diamond de Brasília. Marilúcio.
O Trinshake é sensacional. Quando eu pego assim, um produto que tem um apelo de manutenção da saúde, eu olho muito a composição, porque tem composições que não são congruentes, sabe? Às vezes eu pego determinado produto e aí quando eu vejo assim, tem lá, né, por exemplo, uma maltodextrina, tem lá uma frutose, e aí quando eu vejo isso eu já me preocupo, né? Quanto que tem de fibra nesse produto para poder garantir que esses edulcorantes, né, não vão trazer algum prejuízo, né, para o corpo. Embora o dulçor relativo desses componentes é pequeno, é baixo, mas há uma preocupação, né? Talvez muitos que nos ouvem aqui até questionem sobre isso, né? Mas estamos aqui para poder ajudar, para entender como essa fórmula, né, do Trinshake realmente é inteligente, ajuda, né? O exemplo é a maltodextrina, que é inulina dependente, então depende de inulina e de bastante fibra, e isso a gente encontra no Trinshake de forma bem razoável, né, para que isso possa ocorrer. Eu gostaria de comentar, quero um espaço aqui para poder comentar exatamente sobre alguns componentes que eu julgo assim primordiais, certo? Primordiais nesse produto e como que eles podem fazer diferença, certo? Eu vou tentar não ser muito técnico, mas assim, eu experimentei, né? Estou aqui com os meus e gostei, ele é mais cremoso, né? Preferencialmente eu não uso em leite de vaca, eu prefiro usar em leite de coco. Pensa no sabor. Então ficou sensacional. Que Uma bom. das coisas que você até comentou, né, sobre o TCM, que é o triglicéride de cadeia média, né? Geralmente, quando as pessoas vão procurar em loja de produtos naturais, encontra como MCT, que é a sigla em inglês, né? Mas é a mesma coisa. Por que ele é interessante constar nessa formulação do Trinshake? Pelo seguinte, ele tem, quando chega no intestino, ele induz um hormônio chamado oxitomodulina. Essa oxitomodulina, através dos nervos aferentes, né, nervo vago, por exemplo, é o principal, chega no cérebro e lá no cérebro ela tem uma ação onde ela vai ter duas vias, né? Dois receptores para esse hormônio, onde um aumenta a saciedade e o outro ele promove um gasto energético do corpo. Então, olha que interessante, né? Você falou sobre o triptofano. O triptofano, ele vai ajudar, sim, na questão do sono, mas ele também tem um efeito a nível intestinal de promover saciedade. E usar Verdade. ele junto com a B3 e junto com a B6 é muito inteligente, porque se não tiver essas duas vitaminas, ele vai para outra via. Ele pode ter um efeito alucinógeno, mas com essas duas não. Ele vai se transformar em serotonina, que mais tarde se transforma em melatonina. Então, parabéns à Doterra pelo produto, pela forma como pensou ele, porque realmente é sensacional, tem efeito, né, das vezes em que eu usei. A gente, quando pensa em perda de peso, ou manter o peso, ou aumentar, né, a massa muscular, uma das primeiras coisas, por exemplo, na perda de peso, é garantir que a pessoa não perca massa muscular, porque isso vai afetá-la Exato. bastante. Né? Aliás, super importante, né? Não Sim, adianta nada então, por perder exemplo, peso e não se parecer saudável, né? Isso é muito importante. sim, exatamente. Então, por isso que eu achei que foi usado, né, estamos olhando aqui, ó, na formulação, o X-Maze. O O X-Maze Oxmaze, é sei. interessante, o X-Maze é interessante porque ele é cheio de ligações, né? Ele é cheio de Sim, ligações químicas. E quanto mais ligações químicas um componente tem, enzimas esse produto vai ser, certo? Ou seja, isso garante que ele tem uma absorção melhor, né? sim. Garante que ele vai garantir um aporte glicogênico para o músculo. E muito importante essa questão de que a pessoa não passe fome durante esse processo, né, Maurilúcio? Então, eu queria, Maurilúcio, eu sei que você já usou muito a nossa versão anterior. Então, baseado nessa versão anterior, até porque a gente está lançando essa nova agora, e você recebeu ontem ou hoje essa nova versão que que eu queria muito que você experimentasse antes para poder dar esse depoimento real. Eu queria que você falasse rapidamente esse produto. Eu sei que ele é muito simples de utilizar, substitui até 2 refeições principais. Porém, qual é o melhor protocolo que você recomenda para quem quer realmente perder peso? Sem dúvida, usar 30 minutos antes de uma principal refeição, né? Ou
como foi dito, né, substituto parcial de refeição, ou seja você substituí-lo no jantar ou no café da manhã, certo? Eu prefiro essas duas refeições, porque no jantar, quando a pessoa que quer perder peso, geralmente ela vai pensar numa salada e numa proteína, correto? Certo. Só que tem pessoas que, por conta da proteína e por não ter um aporte adequado de carboidratos, essa proteína, depois de quebrada, ela vai ter os aminoácidos ali, né? E esses aminoácidos geralmente são aromatizados. E essa aromatização dos aminoácidos impede que essa pessoa possa dormir adequadamente. Não sei se alguém que nos ouve aqui já teve, de repente, esse tipo de problema, né? Come salada com frango e diz assim, eu não me dou muito bem, eu não durmo bem quando isso acontece, mas é por conta desse detalhe. Coisa que não, e que o Trin Shake não deixa acontecer. Por quê? Por causa do aporte de carboidratos complexos que ele contém. Né? Exemplo, o oximase, né? Que ajuda nisso. Sim, não, só para ressaltar, né? O protocolo, a forma Sim. de uso para perda de peso é esse, é usando de manhã, como café da manhã, e à noite, no jantar. Que tipo de resultado você tem observado para as pessoas que você recomenda este protocolo? A perda de peso, ela não é evidente de primeiro momento. A perda de medida, sim. Certo? Sim, Por quê? sim. Porque a gente vai atrelar o Trin Shake, que vai fornecer nutrientes àquela pessoa, com os óleos essenciais que vão limpar a célula para que possa receber esses nutrientes, que é algo importantíssimo, certo? Você não Aham. pensa numa perda de peso apenas com o shake, né? Não, você tem que fazer uso dos óleos para poder deixar a tua célula preparada, limpa para que possa receber, correto? E aí, pensando, né, nos ingredientes que contém esse Trin Shake, a pessoa vai ter resultados holísticos, né, por assim dizer. Holísticos. Por quê? Porque, às vezes, a perda de peso nunca é uma questão de perda de peso. Existem 4 situações. A pessoa, às vezes, está submetilada, a pessoa, às vezes, está oxidada, está inflamada, está glicada, certo? E para poder usar enzimas, ativar enzimas que vão regular todas essas 4 situações e que vai fazer com que essa pessoa tenha perda de peso, aí as Aham. vitaminas que esse produto contém ajudam nisso. Você citou a L-leucina. Você sabia que a L-leucina ela é empregada em tratamentos de pessoas que têm politraumatizados? É usada em Olha. encefalopatias, no mal de Parkinson, na esclerose lateral amiotrófica, sabia? Aham. Por quê? Porque ela ajuda a manter a integridade e a função da baía de mielina. E qual a relevância disso na perda de peso? Toda? Total. Total, por quê? Porque a gente precisa de ter neurotransmissores adequados se conectando na fenda sináptica cerebral. E a leucina atravessa a barreira hematoencefálica para que ocorra essa, essa ligação, né, sináptica dos neurotransmissores. Importantes demais para a perda de peso. Aliando aí o triptofano, que vai gerar uma serotonina, dando bem-estar para essa pessoa e gerando saciedade. Então, o resultado que eu vejo é na regulação desses 4 pilares que promovem uma homeostase, uma saúde para a pessoa. Sim, sem dúvida ficou melhor. A questão do amargor, eu já vi sim no anterior, né, algumas pessoas reclamar, mas eu particularmente não sentia. Eu tenho um paladar assim para o amargo mais apurado, sabe? Eu gosto do amargo. Eu como chocolate 100% sem mais nada, apenas 100% e para mim é saboroso. Então eu não percebia isso, embora algumas pessoas reclamassem, né? E isso mudou e foi interessante, né? Talvez até o toquezinho de baunilha, mesmo de chocolate, eu acredito que deve ter acontecido. Então isso foi interessante. Mas uma coisa que eu percebi que eu gostei foi o seguinte: enquanto que no outro o sabor era mais, como é que eu não sei o termo que eu posso usar para poder explicar isso, sabe? Mas era um sabor assim meio que era estranho, não agradava muito, né? A meu paladar não agradava muito. Mas eu usava e indicava. Por quê? Porque às vezes tem situações em que você tem que explicar para a pessoa que não se preocupe com o sabor, se preocupe com o resultado. E resultado ele entrega, né? Então, e Aham. agora não. Agora dá. Agora dá para se preocupar com o sabor porque ficou mais cremoso, ele ficou melhor.